Saúde a todos com a paz do Senhor, iniciando mais uma campanha de restauração. Eu não sei que você precisa de ser restaurado, eu não sei o que você quer que Deus restaura, mas Ele vai restaurar. Ele vai, porque Ele é fiel e Ele sabe o que nós precisamos e almejamos, amém? Louvor 491. O teu pecado tu queres deixar, o sangue a poder, sim a poder, queres do mal a vitória ganhar. Seu sangue tem este poder, a poder sim, força e vigor neste sangue de Jesus, a poder sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz, queres o vício abandonar. No sangue há poder, sim há poder. Confia em Cristo para te curar. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus, há poder sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. O paralítico queres andar, no sangue há poder, sim há poder, para fazer-te também caminhar. Seu sangue tem este poder, há poder sim, força e vigor neste sangue de Jesus, há poder sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres pureza para teu coração, no sangue há poder, sim há poder, mais lealdade, mais consagração. Seu sangue tem este poder, há poder sim, força e vigor neste sangue de Jesus, há poder sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz, queres de Cristo a mensagem levar. No sangue há poder, sim há poder, quere com os anjos na glória cantar. Seu sangue tem este poder, há poder sim, força e vigor neste sangue de Jesus, há poder sim, no bom Salvador.
Ó, confia no Cristo da cruz, glória a Deus. Deus tem poder para restaurar, amém? 432. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor. Possa sempre Tu por mim operar o Teu amor, a minha alma lava, Salvador. No Teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor Tua, para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção, minha voz se faça ouvir, a minha alma lava, Salvador. No Teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor Tua, para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em Teu labor, que meus lábios, Jeová, fale só do Teu amor, a minha alma lava, Salvador. No Teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor Tua, para sempre sim. Toma, Deus, o meu querer, faz o Teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do Teu fervor, a minha alma lava, Salvador. No Teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor Tua, para sempre sim. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a Teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador. No Teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor Tua, para sempre sim. Glória a Deus, aleluia. Vamos cantar o louvor. Vamos pegar nossas Bíblias, né? Cantamos para Deus. Agora vamos pegar nossas Bíblias em Provérbios. Glória a Deus. Provérbios 2. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atenta a sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz. Se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria
para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça e juízo e equidade e todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão, para andares pelo caminho das trevas, que se alegram de mal fazer e folgam com as perseguidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e desviadas nas suas carreiras, para te livrar da mulher estranha e da estrangeira que lisonjeia com suas palavras, que deixa o guia da sua mocidade e se esquece do concerto do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para as mortes. Todos os que se dirigem a elas não voltarão e não atinarão com as veredas da vida, para que andes pelo caminho dos bons e guardes as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os sinceros permanecerão nela, mas os ímpios serão arrancados da terra e os aleivosos serão dela exterminados. Glória a Deus. Aleluia. Aqui está a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, aqui está a tua palavra. Senhor, coloca em nós o entendimento dela, pois acabamos de ler. Fala com cada um de nós como convém falar. Dá-nos o entendimento que devemos ter, que devemos guardar, extrair desta palavra em nosso coração. Te pedimos e já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém. Aqui está a excelência da sabedoria, nesta palavra. E o Senhor, Ele vai restaurar. Ele vai nos dar o entendimento do que estamos passando, o porquê estamos passando, o porquê estamos vivendo nesta peleja, né? E Ele vai restaurar. Então vamos buscar o Senhor, vamos crer que Ele vai falar conosco. Ele vai nos instruir, Ele vai nos dizer o porquê nós temos passado, Ele vai nos dar sabedoria para que nós venhamos entender este processo que nós temos vivido, este processo que nós temos passado, e Ele vai restaurar o que foi perdido, Ele vai restaurar o que para nós não tinha mais jeito, que para nós não tinha mais restauração. Ele vai fazer uma coisa nova. Aquilo que estava perdido para nós, que nós não dava nada mais, nós dava como perdido, Ele vai restaurar. Ele vai fazer acontecer. Quando nós falamos não tem mais jeito, não tem mais solução, não tem mais restauração, acabou. Vai ser assim, assim, assado, agora para frente. Ele chega, coloca as mãos
e faz o impossível acontecer. Porque Ele é excelente. Porque Ele é a solução. Porque Ele é a excelência. E Ele faz o impossível. Glória a Deus, aleluia. Não tem nada impossível para Deus. Quando nós pensamos que não vai mais ter solução, Ele chega e fala: eu sou a solução. Eu tenho a chave e eu abro. Eu tenho as respostas. Eu faço o impossível acontecer. E Ele está dizendo para mim e você nesta manhã: eu tenho a chave. Eu dou o entendimento. Eu dou a sabedoria. Eu sou a porta e eu abro, porque tem a chave. Então creia somente e verás a glória de Deus. Creia somente, a sabedoria vai chegar. Creia somente que o impossível vai acontecer, glória a Deus. Porque Ele é a sabedoria, Ele é o dom da ciência, Ele tem o dom da ciência. Quantos aí se achando, porque descobriu um remédio, mas quem dá o dom é Deus, como deu a Daniel. Deus deu o dom da ciência para Daniel, da inteligência a Daniel. E ele está falando que se buscar dele, ele dá. Se buscar ouro e tesouros escondidos, prata, ele faz achar os tesouros escondidos. Porque crê. E em tudo que nós crê e nós buscar de Deus, nós recebemos. Mas é para quem busca de Deus. É quem tem esperança em Deus. É quem espera em Deus. Não fala aqui que é só buscar, mas tem que esperar. Quem tem sabedoria de Deus sabe esperar. Sabe o momento certo de agir. Sabe a hora certa que tem que orar. Sabe a hora certa que tem que repreender. Quem tem a sabedoria buscada de Deus, a sabedoria si própria não, pois sabedoria buscada de Deus, recebida de Deus, sabe esperar. E quando Deus fala assim, cala, ela cala. Quem tem sabedoria de Deus. Quando Deus fala, ela fala, ele fala, nós falamos. Nós paramos para ouvir. Nós paramos para refletir. Nós paramos para obedecer. Porque muitas das vezes nós queremos só falar, mas não paramos para ouvir. E aqui, no 3, no 2, no versículo 3, e se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz. Se como a prata buscares e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então vamos buscar, que nós vai achar, nós vamos encontrar, nós vai ter entendimento de Deus. Muitas das vezes estamos fazendo e sem saber o que estamos fazendo, falando sem saber o que estamos falando, ouvindo sem saber o que estamos ouvindo. Mas que nós temos que estar atento à voz de Deus. Está nos mínimos detalhes.
está no simples abraço, está no simples olhar, está no simples falar. Por isso que temos que estar atentos. Esteja atentos. Esteja com os ouvidos sensíveis. Esteja com os olhos abertos. Esteja atentos aos sinais que Deus tem para dar. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Ele é a reserva verdadeira sabedoria. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Ele é escudo para os que caminham na sinceridade. Será que estamos sendo sinceros com Deus? Será que estamos sinceros com nossos irmãos? Com os nossos irmãos em Cristo Jesus? Será que estamos sendo sinceros no caminho de Deus? Sinceros uns com os outros? Sinceros na oração? Sinceros no falar com Deus, no adorar a Deus? Será que nós estamos sendo sinceros? Porque Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Ele é o escudo para os que caminham na sinceridade. Então, que nós venhamos, nós não estávamos sendo retos, nem sinceros, que nós venhamos andar em retidão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Nós temos que guardar as veredas do juízo e conservar o caminho dos seus santos. Conservar, aqui no 8, no versículo 8, para que guarde a vereda do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Caminhos dos seus santos, caminho dos antepassados. Desses aqui da Bíblia mesmo. Conservar o que eles faziam, nós também fazer. Glória a Deus. Como Paulo, como Pedro, como Elias, como Eliseu. Eles escutavam a voz do Senhor. Deus falou com Elias fugindo. Então vá. Ele falou para Elias. Então vá para tal. E ele foi para onde Deus disse para ele. E lá ele descansou. Lá ele recebeu de Deus comida, água. Não deixou ele perecer. Porque quando Deus fala, Ele cumpre. Se nós estiver andando em retidão com Ele, como está dizendo aqui a palavra dele. Estiver andando em retidão, não vai faltar nada. Porque Elias, ele andou por 40 dias e 40 noites. Está falando que ele andou por 40 dias e 40 noites. Mas como ele foi reto com Deus, Deus não deixou faltar água, nem bebida, não cansou. Porque ele caminhou 40 dias e 40 noites, então ele não cansou. Gente, caminhar 40 dias e 40 noites, nós não aguenta. Um dia inteiro, será que não consegue andar? Um dia inteiro?
Muitos lêem isso aqui como se não fosse nada. Muitos lêem isso aqui e não conjectura, não passa. Sim, imagina se fosse eu lá andando, 40 dias e 40 noites. Nossa, um milagre Deus carregou, porque não cansou. Deus carregou. Ele achava que estava andando na terra lá, mas não estava não. Na nossa conjectura humana, ele não estava andando. Como assim ele estava andando? 40 dias e 40 noites, gente. Vocês não param para pensar, não? E se nós caminhamos aí fazendo caminhada, meia hora, nós não soa muito e cansa fazendo caminhada? Imagina você andando, nossa, meia hora, 40 minutos, você acha muito andando o tempo todo, durante 40 minutos. Imagina 40 dias e 40 noites. Então, irmãos, vamos fazer como eles. É caminhar e não se cansar. E não se fadigar, como a palavra dele diz. Os que confiam no Senhor, né? Então, vamos confiar mais. Vamos fazer para o Senhor e não se cansar. Vamos obedecer ao Senhor, que nós não vai se cansar. Que nós vai receber dele escudo. Nós vai receber, né? Livramento. Nós vai ser restaurados. O que nós pede para Deus restaurar, ele vai restaurar. Ele vai libertar, ele vai transformar. Ele vai fazer o que nós não conseguimos fazer, ele vai fazer o impossível. Se nós guardar as veredas do juízo e conservar o caminho dos seus santos, ele vai restaurar. Ele vai restituir o que estava perdido. Glória a Deus, aleluia. Então entenderás, no 9, então entenderás justiça e juízo, e equidade, e todas as boas veredas. Por quanta sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será suave a tua alma. Então vamos buscar de Deus a sabedoria, que nós receberá ela no nosso coração, e também receberá o conhecimento para nossa alma. Conhecimento de cada palavra que nós estudar aqui, que nós ler a palavra do Senhor, nós vai ter entendimento de cada versículo, de cada capítulo. Mas para isso nós temos que buscar de Deus o conhecimento, o entendimento, buscar de Deus a sabedoria, a excelência da sabedoria, para que nós venhamos ter o entendimento, o discernimento, direção de Deus, de cada palavra, de cada versículo e de cada direção que nós tiver. Deus vai estar no controle, glória a Deus. E o bom siso te guardará e a inteligência te conservará. E ele dará a inteligência para nos conservar. Deus é quem dá a inteligência, então temos que buscar dele. Muitas das vezes nós falamos, nossa, eu sou burro, isso aqui nós não conseguimos nem resolver. Mas Deus, nós buscar de Deus, ele nos entrega. E não ficar se martirizando, e não ficar se diminuindo, mas ir para a presença de Deus e buscar, e o mais ele fará. E ele que nos livra do mau caminho e do homem que diz coisas perversas, né? Aqui no 12. Ele é o caminho, né? Ele nos livra do mau caminho.
porque Ele é o caminho certo. Ele nos livra do homem perverso que diz coisas perversas. Ele nos livra. Deus nos livra. Deus nos guarda do homem perverso. Que qualquer coisinha fica nos amaldiçoando. Qualquer coisinha fica falando que nós não prestamos para nada, que nós não somos nada, que fica falando que nós, do início ao fim, não serve para nada, não é nada, é um lixo, é entulho, é isso, é aquilo outro. Deus nos livra dessas palavras contrárias. Deus nos livra de tudo que nos deseja mal. Não deixa que chegue até nosso coração essas palavras amaldiçoadas, palavras que não são de Deus, mas que são setas, que são dardos inflamáveis, que são flecha maligna, que vem para entrar no nosso coração. Deus despedaça antes de chegar até nosso coração e não deixa que entra essas palavras dessas pessoas, desses homens, dessas mulheres que deixa Satanás usar, que deixa ser inflamados por ele para sair palavras inflamáveis da boca, para nos falar o mal, para nos fazer o mal, para nos deixar abalados, para nos deixar sem força, para nos deixar inquietos, para nos deixar pensativos, para nós sair da presença de Deus. Porque Satanás é assim. Ele faz de todas as formas, vem de todos os lados, para nos deixar triste e desistir do que o Senhor colocou no nosso coração. Desistir de marchar, de caminhar, de orar, de adorar Ele. Porque Satanás, ele é assim, astuto. E muitas das vezes temos caído na cilada que ele arma. Quando era para estar orando, nós está triste. Quando está para adorar, nós não está adorando, estamos parados, estamos estacionados. E não é assim que Deus quer que nós estejamos. Dos que deixaram as veredas da retidão para andares pelos caminhos das trevas, que se alegram de mal fazer e folgam com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e desviadas nas suas carreiras, para te livrar da mulher estranha e da estrangeira que lisonjeia com suas palavras. E quantos têm deixado as palavras de falsidade entrar? Quantos e quantas têm deixado o homem perverso, que tem um coração ruim, enganoso, com palavras que parecem ser sábias, com palavras mentirosas, enganadoras, falsas? Quantos têm caído e quantas têm caído nessas palavras de pessoas ruins, se fingindo ser pessoas boas, fingindo ser verdadeiros quando são falsos. E muitos têm caído. Muitos não têm discernido, mas ele vai fazer discernir. Não vai continuar no engano. Não vai continuar sendo falso, porque vai se revelar. O Espírito Santo que há em mim, o Espírito Santo que há em você, vai derrubar, vai mostrar a farsa. Não vai continuar nos enganando. Que deixe o guia da sua mocidade
e se esquece do conserto do seu Deus. Nós temos que consertar. Deus está dizendo. Deixa o guia da sua mocidade e se esquece do conserto do seu Deus. Porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Tem que haver conserto. Quem está desconcertado na presença de Deus. Tem que haver conserto. Porque se não haver conserto, porque a nossa casa se inclina para a morte, as nossas veredas para os mortos. O caminho tortuoso, o pecado, tudo que não agrada ao Senhor nos leva para a morte. Quantos estão se matando? Por quê? De tanto andar errante, de tanto mal que faz, anda a vontade de viver, perde o sentido da vida, não busca Deus, não repreende, não faz a vontade de Deus, não faz o que Deus nos ensina na palavra dele. E anda cada vez mais errôneos, se perde cada vez mais. Muitos têm tentado se alegrar na bebida, muitos têm tentado se alegrar em festas, festejando, se afastando cada vez mais de Deus. Na mentira, no engano, na lascívia, no pecado, no adultério. Estão se afundando cada vez mais no pecado, estão se afundando cada vez mais na prostituição, estão cada vez mais no engano. E nesses lugares é o fundo do poço. Nesses lugares não traz alegria. Nesses lugares não traz conforto. Nem todo o dinheiro do mundo traz felicidade. É como está dizendo aqui. Não adianta ter prata, não adianta ter ouro, se não tiver o dono, o autor da vida. Quem não tem a sabedoria de Deus vai cada vez mais para o fundo do poço. Quem não tem a sabedoria não sabe esperar, não sabe chegar à velhice, não sabe esperar a hora de Deus, né, irmãos? Que é até a morte, a própria morte. É Deus que tem que decidir por nós. É Ele que sabe a hora certa, mas tem muitos se matando, porque não tem sabedoria para buscar. Também não buscou a sabedoria de Deus. Muitos se matando, como está dizendo aqui na palavra do Senhor, que se não tivesse sabedoria, nós cada vez se aprofunda mais na tristeza, na podridão, no pecado, em tudo, porque não adianta nada nós querer tudo nessa terra. Se nós não tiver Deus, não adianta nada. Amém? Glória a Deus. Então, deixa o nosso guia nos guiar, que é Deus, né? Então, vamos, como se diz, endireitar no caminho do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Porque é os retos que habitarão, né? Os sinceros permanecerão nele, em Cristo Jesus, estarão no caminho dele.
e os ímpios serão arrancados da terra, e os aleivosos serão dela exterminados. Então, que nós não venhamos ser arrancados como os ímpios e nem aleivosos, né? Nem os aleivosos serão dela exterminados. Então, vamos buscar sabedoria, entendimento, inteligência do Senhor. Amém? Irmãos, vamos orar, buscar de Deus, né, a restituição, restauração. E Ele vai restituir, Ele vai restaurar. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, buscando do Senhor, meu Pai. E eu sei que o Senhor vai fazer, pois quem deu a direção foi o Senhor. Quem vai renovar vai ser o Senhor. Quem vai restaurar vai ser o Senhor. Pois o Senhor blinda, o Senhor guarda, o Senhor restaura, o Senhor renova, o Senhor liberta, o Senhor capacita. O Senhor faz o impossível, pois o Senhor é dono de tudo. O Senhor é o nosso libertador. O Senhor é o nosso transformador. O Senhor é o nosso guia e nos faz ser retos, Pai, perante Ti. Nos faz caminhar em retidão com o Pai, Filho e Espírito Santo. Em nome de Jesus, meu Deus. Nos conceda vitória, meu Deus, pois nós cremos em Ti, meu Pai. Porque Jesus disse que tudo que pedir a Deus, em nome de Jesus, o Senhor faria. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, nós Te pedimos que restaure este casamento. Restaura esta família, Pai. Que perdeu a fé, que perdeu a esperança, que perdeu, meu Pai, o ânimo, que perdeu o vigor, que perdeu a sabedoria, que perdeu a direção, que perdeu a inteligência, que perdeu a vontade de viver. Restaura o ânimo, restaura o vigor, restaura a sabedoria, restaura a direção para esta pessoa novamente. Dá direção. Senhor, dá direção nesse casamento, dá direção nessas finanças, Pai. Esta pessoa perdeu tudo. Restaura o que esta pessoa perdeu. Restaura esta confiança que tinha um no outro. Porque Satanás, ele é assim, veio para matar, veio para roubar, destruir nossos sonhos, destruir nosso ânimo, destruir tudo que o Senhor nos deu, o trabalho, tudo, Senhor. Restaura, restitui, reconstrói, meu Pai. Porque nós sabemos que reconstruir é tudo mais difícil. Nós sabemos, porque o Senhor, meu Deus, é tudo na nossa vida. O Senhor restaura, o Senhor livra, o Senhor guarda, o Senhor restitui. E nós cremos em Ti. Nesse primeiro dia de campanha, eu sei que o Senhor está restaurando. Eu sei que o Senhor está renovando a nossa força, renovando o ânimo, vigor, sabedoria, direção, a inteligência. O Senhor está nos concedendo o livramento. Por isso, meu Pai, eu te peço, e nós já te agradecemos em nome de Jesus, pelos livramentos, porque deitamos e acordamos, estamos bem, porque o Senhor deu graça, porque o Senhor renovou, porque o Senhor livrou, porque o Senhor guardou. Estamos te agradecendo porque o Senhor está restaurando, porque o Senhor está restituindo em dobro o que perdemos. Está restaurando em dobro o que estava quebrado, o que estava destruído. O Senhor está restaurando. Porque, né, meu Pai, o Senhor não descarta caco. Porque até com caco, né, meu Pai,
Ele se coçou, quando Jó se coçou quando estava, né, meu pai passando por aquele processo. Ele se coçou com um caco de telha. E o Senhor, meu pai, não despreza os cacos. E nós, muitas das vezes, estamos com um caco. Então, nos restaura, nos blinda, nos guarda de todo o mal. Por isso, Senhor, nós já te pedimos e já te agradecemos. Seja restaurados, seja libertos, seja renovados. Irmãos e irmãs que estão juntamente comigo orando, sejam libertos, seja restaurado o seu lar, seu casamento, sua família, as suas finanças. Tudo que perdeu vai ser restituídos em dobro. É o que te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus.